Olá pessoal, eu sou Helenice e estamos aqui para mais um vídeo do canal Visão Inclusiva. Eu sou uma pessoa com deficiência visual em função da doença degenerativa da retina, chamada retinose pigmentar, mas isso vocês já sabem. Bom, hoje é dia 28 de fevereiro de 2021. E o que tem dia 28 de fevereiro? Bom, o último dia de fevereiro foi escolhido pela comunidade científica para se relembrar e se comemorar o Dia Mundial das Doenças Raras. São várias as doenças raras e especificamente eu vou fazer um comentário sobre as doenças raras da retina. Bom, por que foi escolhido um dia? Qual o objetivo de ter sido esse dia, último dia de fevereiro, escolhido para se comemorar o Dia das Doenças Raras? O objetivo é fazer com que a sociedade seja despertada para a importância dessa questão, para a importância de se conhecer as doenças raras, para despertar também a comunidade científica, os médicos, para a importância dessa questão, para perceberem, para observarem, terem um olhar diferenciado para as pessoas que são acometidas pelas doenças raras, o quão difícil é o tratamento, o quanto as pessoas com doenças raras têm enfrentado dificuldades em adaptar-se à doença, em encontrar tratamento, enfim. É importante que a sociedade saiba que existem doenças raras e que existem doenças raras da retina. Agora, antes de continuar, não esqueçam, deem o seu joinha, compartilhem esse vídeo, se inscrevam caso vocês não sejam inscritos ainda e convidem outras pessoas a se inscreverem. Outra coisa importante, tudo que eu vou falar aqui é baseado em pesquisa. Eu não tenho conhecimento científico, não sou médica, nem cientista, nem pesquisadora em retina, em oftalmologia, para falar, para passar informações muito precisas, assim como eu falei sobre a retinopatia diabética de uma maneira bem geral, bem superficial. Hoje eu vou fazer um comentário também superficial sobre as doenças raras da retina. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber, por que uma doença é considerada doença rara? O que faz com que determinada doença seja então considerada uma doença rara? Justamente a incidência, a quantidade de pessoas que são afetadas. Para cada 100 mil pessoas, 65 são afetadas por uma doença, então ela é considerada rara. Então a incidência, a raridade, a gravidade e a diversidade são fatores que caracterizam a doença rara. Existem doenças raras que afetam a retina. São conhecidas também como distrofias de retina ou doenças degenerativas da retina. São doenças raras porque não existe cura para elas e quase nenhuma delas tem tratamento. Algumas doenças raras que eu posso citar para vocês, algumas doenças raras da retina. A retinose pigmentar, que é a que me acometeu, a síndrome de Usher, que é a surdo-cegueira, o Stargardt, a coroideremia, a maurose congênita de Leber, síndrome de Bardet-Biedl, distrofia de cones e bastonetes, entre outras. A retinosquise juvenil. Então, são várias as doenças da retina que são consideradas raras, né? E é importante a gente diferenciar que algumas dessas doenças, por afetarem mais de um órgão do corpo humano, elas então são consideradas síndromes. Por exemplo, a síndrome de Usher, que afeta os olhos e o ouvido. Então, é o surdo cego. Bom, as doenças degenerativas da retina, que são consideradas raras, elas não têm tratamento, não têm cura, na verdade, né? Existe um tratamento muito novo, os tratamentos ainda estão em fase de pesquisa. Existe um novo que foi aprovado em agosto de 2020 pela Anvisa para ser implementado aqui no Brasil,
Existem equipes, eu já até falei sobre esse tratamento aqui no canal, que é a Luxturna. Existe uma equipe brasileira que foi se aperfeiçoar na França para poder saber lidar com esse tratamento. É um tratamento específico para um tipo de gene defeituoso. Bom, uma outra coisa que caracteriza a doença degenerativa da retina, as doenças raras da retina, é que são doenças hereditárias congênitas. Então, são provocadas por um gene defeituoso. A Luxturna é um tratamento que foi descoberto para um tipo de gene defeituoso, que é o gene RPE65. Existe o tratamento para esse gene, que provoca um tipo de retinose pigmentar e a amaurose congênita de Leber. Então, pessoas que têm a retinose pigmentar e a amaurose congênita de Leber, que já conseguiram fazer o exame de genotipagem para descobrir justamente qual o seu gene defeituoso, se essas pessoas que fizeram já descobriram que o gene defeituoso é o RPE65, então essas pessoas poderão ser submetidas a esse tratamento com a Luxturna. Mas não pensem que é fácil, que é simples. Por isso que é importante que a sociedade esteja atenta a esse dia, ao Dia Mundial das Doenças Raras. Porque o tratamento é difícil, os exames são caríssimos e o tratamento é caríssimo. Infelizmente, é um tratamento que está aquém do alcance da maioria dos brasileiros. Por exemplo, o exame de genotipagem, que é o exame que é feito para descobrir qual é o gene defeituoso, não é feito pelo SUS. E é um exame muito caro. A maioria de nós não tem condição de fazer esse exame nem para saber qual é o gene defeituoso, e se for o gene RPE65, também teremos dificuldade porque o tratamento é muito caro, mas é uma esperança. É uma boa perspectiva, porque a gente percebe que os cientistas não param, que os pesquisadores não param, não é verdade? A gente tem que torcer para que esse exame de genotipagem seja feito pelo SUS gratuitamente para todas as pessoas que dele precisarem. E a gente tem que torcer para que os tratamentos comecem a ser acessíveis para todas as pessoas. Então, Dia Mundial das Doenças Raras. Algumas doenças raras da retina, síndrome de Usher, retinose pigmentar, Stargardt, coroideremia, amaurose congênita de Leber, distrofia de cones, distrofia de cones e bastonetes, síndrome de Bardet-Biedl, retinoxia juvenil, retinoesquise juvenil, né? Bom, gente, se eu falei algum nome errado, me perdoem, porque eu não sou médica, né? Eu estou aqui tentando dar uma contribuição para a sociedade de uma forma geral. Então, nós que temos essas doenças degenerativas da retina, somos pessoas com doenças raras. E precisamos, como um todo, a sociedade como um todo, torcer para que essas doenças sejam estudadas e que as pesquisas avancem cada vez mais e que possamos ter esperanças, boas perspectivas de tratamentos. As doenças raras da retina, elas afetam justamente a retina, que é a parte lá do fundo do nosso olho, né? É a última camada dos nossos olhos. E a nossa retina, ela tem células que são responsáveis pela captação da luz, pela identificação das cores, pela identificação das imagens. E essas doenças que eu citei, elas afetam justamente essas células da retina, elas degeneram essas células da retina. Então, os sintomas das doenças raras da retina vão depender, vão variar, né, de acordo com cada doença. Por exemplo, a retinose pigmentar,
é uma doença rara da retina, que afeta as células da retina, a princípio, as células que são responsáveis pela visão periférica, e depois podem afetar também as células que são responsáveis pela visão central. Células essas que são chamadas cones e bastonetes, né? Então, quem tem a retinose pigmentar, quais são os sintomas? A princípio, a cegueira noturna, o comprometimento da visão periférica, a dificuldade para distinguir as cores, a fotofobia, né? E depois, se essa doença vai se agravando, então ela vai afetando a visão central e a pessoa já começa a ter muita dificuldade para distinguir as imagens, para distinguir as feições, né, para identificar as pessoas, enfim. São sintomas variados. A síndrome de Usher, a pessoa tem os sintomas que são característicos da baixa visão ou da cegueira e também os sintomas que são característicos da baixa audição ou da surdez completa, certo? Então, mais tarde, em vídeos posteriores, nós vamos colocar aqui algumas dessas doenças separadamente. Vamos trazer aqui um médico, um oftalmologista bacana, que vai falar para a gente um pouquinho sobre cada uma dessas doenças raras da retina. Por enquanto é só, é apenas para lembrar a você que hoje é o Dia Mundial das Doenças Raras e que as doenças raras que afetam a retina são essas que eu falei, entre elas a retinose pigmentar, que é aquela que me acometeu, ok? Então, gente, até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever, ok? Até lá!